A nossa aula de autocorreção é do capítulo 7, lá do módulo 3, sobre as atividades humanas e conservação do ambiente, páginas 190 a 210. Então, lá no início do nosso capítulo, ele mostra algumas máquinas, homens trabalhando, não é mesmo? E traz 3 perguntinhas que você vai copiar e responder no seu caderno. Como você acha que era o ambiente mostrado nesta fotografia antes das alterações realizadas pelo ser humano? Você vai responder lá no seu caderno como é que você acha que era aquela paisagem. B. Em sua opinião, qual a relação dessa imagem com a produção de objetos como talheres, carros e bicicletas? O que você acha que está sendo extraído, né, nessa imagem por essas máquinas e esses homens trabalhando? Cite algumas consequências que as transformações realizadas pelo ser humano provocam no ambiente mostrado nessa fotografia. O que você acha depois de toda essa alteração que foi feita aí nessa imagem, nessa paisagem? O que você acha que pode vir de consequência para a gente, para nós, para os seres humanos, até também os habitats dos animais? Páginas 192 e 196. Todos os dias realizamos diversas atividades que necessitam de recursos naturais. Das atividades abaixo, assinale aquelas que utilizam recursos. Então, gente, recursos naturais estão sendo utilizados em todas, não é verdade? Ó, no primeiro está utilizando a água. No segundo, ó, ela tem o leite, pode ter sido tirado da vaca. Ó, tem a mesa, que é de madeira, pode ter sido extraído de alguma árvore. Os livros que a garotinha aí está lendo, o caderno, as folhas são tiradas, né, da celulose, lá de dentro de um tronco de árvore. O garotinho está numa cadeira de rodas de ferro, uma extração de ferro. Então, todas elas são, né, estão usando recursos naturais. 2. Circule as cenas que apresentam atitudes que você e sua família costumam ter no dia a dia para economizar água. Então, ó, na hora de tomar banho, desliga o chuveiro. Então, essa é pessoal. Você vai responder aí como é que acontece na sua casa, se acontece ou não. Página 196. Quando você pensa na quantidade de água que consome em seu dia a dia, ela inclui a água utilizada para a produção de alimentos e de outros produtos que você usa. A quantidade de água utilizada em todo o processo de produção dos alimentos e de outros produtos é chamada água virtual. Durante a produção de carne bovina, por exemplo, temos a água que os animais ingerem, a água para irrigação do pasto ou para a produção da ração que eles comem, e a água utilizada tanto na limpeza do animal quanto na limpeza da carne após o abate. Então aí tem uma ilustração da quantidade de água que se usa na produção desses alimentos, desses produtos aí. E aí ele tem uma perguntinha que você vai copiar e responder lá no seu caderno. Imagine que uma família comprou 6 quilos de carne bovina e 2 quilos de arroz para consumir durante um mês. Quantos litros de água foram gastos para a produção desses alimentos, desconsiderando a água gasta para o cozimento deles? Então, eu trouxe aqui mais ou menos um esqueminha. Consumo da família: 6 quilos de carne vezes 15.400 litros, que é o que se utiliza, que está lá na ilustração. 2 quilos de arroz vezes 2.500 litros, que é o que se utiliza para a produção do arroz. Então, multiplicando, né, esses, vai dar o resultado. 6 quilos de carne deu 92.400. Mais os 2 quilos de arroz, 5.000. Deu 97.400. Então, ao todo, foram gastos 97.400 litros de água para a produção dos alimentos. É muita água, né, gente? Página 197. Circule no diagrama abaixo o nome de 7 recursos naturais. Você vai achar aí ferro, gás natural, petróleo, luz solar, solo. Depois você vai montar lá no seu caderno um quadro muito parecido com esse que está aí e vai classificar esses recursos naturais em renováveis e não renováveis. Então vamos lá. Os renováveis. Eu tenho a água, o vento, luz solar e o sol. Os não renováveis: petróleo, gás natural e ferro. Segunda questão. As imagens a seguir
apresentam situações que envolvem desperdício de água. Ligue cada ação à situação de desperdício correspondente. Então, consertar o vazamento, lá na torneira. Fechar a torneira, quando a gente estiver escovando o dente. E utilizar a vassoura no lugar de lavar a calçada. Leia o texto abaixo e faça as atividades propostas. Você já ouviu falar em pré-sal? As reservas de petróleo e de gás natural se formaram há milhões de anos e continuam se formando. Pré-sal é o nome dado às reservas que se encontram sob uma camada de sal localizada entre 5 e 7 mil metros abaixo da superfície do mar. No Brasil, grande parte do petróleo produzido é retirada das reservas de pré-sal, que são distribuídas no litoral entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. Então, tem uma tabela aí de produção. Em 2010, a produção diária de barril de petróleo no pré-sal foi de 41 mil. 2014, 500 mil. 2016, 1 milhão. 2018, 1,5 milhão. Então, na letra A, você vai copiar e responder no seu caderno. Você vai recortar de jornais e revistas imagens de produtos feitos a partir do petróleo. O que a gente pode fazer a partir do petróleo? Letra B. Observando os dados da tabela, calcule quantos barris de petróleo foram produzidos em 15 dias no ano de 2016. Só você multiplicar, né? Vai dar 1 milhão de barris. A produção diária de barris de petróleo aumentou de 2010 para 2014. De quanto foi esse aumento? Só você fazer uma subtração aí que vai dar o resultado. 459 mil barris. Decifre o código a seguir e descubra a palavra secreta. Nossa palavra secreta é orgânica. E agora a gente vai completar essa frase aí abaixo com essa palavra. A agricultura orgânica é aquela em que o cultivo de plantas é realizado sem o uso de agrotóxicos, por exemplo. Pesquise o que são agrotóxicos e quais possíveis problemas ambientais associados a eles. Quais são esses possíveis problemas? Em seguida, produza um texto em seu caderno com essas informações. Você vai fazer lá no seu caderno, copiar e responder. Ligue cada matéria-prima obtida da agricultura a seu produto correspondente. Então, eu tenho aí a plantação de soja. O que a gente pode fazer com a plantação de soja? O óleo, né? Plantação de algodão. Tá fácil, camiseta. E a plantação de cana-de-açúcar, ela pode ser utilizada na produção do etanol, que é um combustível. Atividades industriais e o ambiente. Vai copiar e responder lá no seu caderno. É sobre o desastre lá de Mariana. Primeira questão. Que consequência desse desastre ambiental está representada na charge acima? A lama, gente, atingiu os rios da região, contaminando e prejudicando o habitat de muitos animais. O que o autor da charge quis dizer com a frase "não mais rios, apenas choro"? Que houve muito prejuízo para essa população dessa região, que vai ter que começar tudo do zero. Terceira questão. Como você acha que podemos reduzir os danos causados ao ambiente e aos seres vivos pela atividade industrial? A gente pode colocar filtro nas chaminés das fábricas, evitar as queimadas, e tem vários outros que você vai listar lá no seu caderno, tá? Eu só dei aí alguns exemplos. Refletir antes de consumir. Bom, lembra desse texto onde fala sobre a questão de você comprar coisas que você não necessita para exercer o que a gente chama de consumo consciente? Então, lá tem 2 perguntas sobre isso, você vai copiar e responder lá no seu caderno. Ao comprar o novo celular, a atitude da colega da Mônica foi de uma consumidora consciente? Você vai dizer se você acha que foi certo o que ela fez, está consciente o consumo dela. B. Você costuma planejar suas compras para evitar o consumo por impulso, comprar assim simplesmente porque quer? Quais são as atitudes para evitar o consumo em excesso? Então, você vai colocar aí no seu caderno algumas dicas, do que a gente pode fazer para não estar o tempo todo comprando coisas que a gente não vai utilizar. Para que os objetos sejam reciclados, é preciso separá-los adequadamente.
de acordo com o material de que são feitos. Para auxiliar nessa separação dos resíduos, existem lixeiras coloridas, cada cor indicando um tipo de material. Essa é fácil, né, gente? Então, azul indica o quê? Papel, amarelo, metal, verde, vidro e vermelho, plástico. Ajude a Manuel a separar corretamente o lixo produzido em sua residência. Para isso, ligue os objetos à lixeira adequada. Então, tá aí, ó. Vai ligar aí as garrafas plásticas, as de vidro, papel e os metais para a lixeira adequada. A tabela abaixo compara a quantidade de recursos naturais gastos para a produção de 1 tonelada de papel. Então, tem o tipo de papel, novo e reciclado, número de árvores que são cortadas e a água que é consumida. Olha o tanto que se gasta aí, pessoal, num papel novo. Quais os recursos naturais utilizados na produção desse papel? As árvores e a água, né? Assinale o tipo de papel que utiliza a menor quantidade de recursos naturais. O reciclado. As sacolas plásticas são um grave problema ambiental, pois são descartadas em grande quantidade no ambiente e nele permanecem por centenas de anos até serem degradadas. Para cada palavra a seguir, cite uma atitude que ajuda a reduzir os danos que as sacolas plásticas causam no ambiente. Então, recusar. Você recusar o uso da sacola plástica e começar a usar as sacolas retornáveis, que agora estão mais acessíveis, né? Em todos os supermercados vendem. Reduzir. Utilizar os refis dos produtos. Já comprou um produto, na próxima compra só o refil. Reutilizar. Criar utensílios com produtos que já foram usados. Leia a tirinha aí abaixo e responda as questões propostas. Cof, cof, cof. A poluição nessa cidade está demais. Mas tive uma ótima ideia. Sugeri ao prefeito que organizasse uma carreata em protesto contra a poluição e ele topou. Que tal? Mutu, isso só podia ser ideia sua. Olha aí a carreata. Qual é o assunto abordado na tirinha? Poluição do ar. De acordo com a tirinha, a ideia do Mutu foi adequada? Não, né, gente? Porque ele só fez uma aglomeração aí com vários carros jogando mais poluente no ar. Converse com os colegas sobre sugestões que você poderiam apresentar ao prefeito na situação da tirinha. Você pode fazer isso no seu caderno, sugestões de como a gente evitar essa poluição. Quinta, a tecnologia é uma importante ferramenta no desenvolvimento de produtos que causam menos danos ambientais, como os biocombustíveis. Desembaralhe as letras, seguindo as setas, e descubra um exemplo de biocombustível. É o etanol, gente, ele é retirado da cana-de-açúcar. Até a próxima!